Boa noite. Karma não é uma conta bancária. Então é isso que tira o sono das pessoas, acreditar que tem essa conta aí, como é que eu vou dormir agora? A gente não consegue ter dívida em lugar nenhum e ter paz, né? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas, todes. Sejam todos bem-vindos. Eu vou desligar um pouquinho os comentários. Amo vocês, estou muito feliz com a presença de todos, mas com o comentário ligado eu não consigo desenvolver e prestar atenção no comentário. Então, karma não é uma conta bancária. Por que eu estou falando isso? O que é o... A gente precisa se perguntar o que é karma, né? Karma é uma palavra que vem do sânscrito, que é usada no hindi, que é muito presente no hinduísmo, um conceito de karma, que tem a ver com as suas ações, as suas vidas, as suas atitudes. E a palavra karma quer dizer ação. Então, karma é ação. E aí a gente pensa... Então, a partir disso, a palavra karma foi utilizada na obra de Kardec. Essa palavra que tem um contexto dentro do hinduísmo, que é um contexto outro. Porque quando você está em outra cultura, pensando com outra cabeça, o contexto é outro. Então, a palavra karma vem parar na obra de Kardec, e Kardec, ele vive numa realidade da Europa. Ele está no século XIX, em torno de 1830 e alguma coisa. É isso. Ele escreve, Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu um livro chamado Céu e Inferno e a Gênese. Eu li todos eles porque eu fui espírita. Eu fui espírita há muitos anos, eu li toda a obra de Kardec. Eu comecei a estudar a obra de Kardec aos 12 anos de idade, a idade do meu filho, que está agora lendo um texto ali do livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Eu pedi para ele ler e depois contar para mim. E eu li a obra de Kardec quando eu tinha essa idade. E eu li a obra de Kardec inteira, eu fiquei fascinado, fiquei encantado. Aquilo parecia uma coisa tão justa, tão certa, tão correta, e parece tão inteligente. E quando você lê a obra de Kardec, você se sente inteligente, e aí acontece uma coisa muito triste, que é muito comum na cultura ocidental, que é você se achar mais inteligente que os outros. Isso é uma característica da cultura ocidental, da cultura eurocêntrica, isso é uma característica da cultura judaico-cristã, patriarcal. Por quê? Porque há uma construção de mundo, uma maneira de pensar o mundo que diz que eles são as pessoas mais inteligentes, mais espertas, mais cultas de todo o globo terrestre. Então, o indígena não é inteligente, o negro não é inteligente, o asiático não é inteligente, só ali aquela cultura falou, olha, a gente tem uma religião que é a religião mais evoluída. E aí criaram a teoria da evolução, né? Charles Darwin traz a teoria da evolução, isso tem apoio de reis e rainhas, né? Rainha Elizabeth apoia as ideias do darwinismo, que são as ideias da evolução,
E aí você cria a evolução das espécies e você fala, peraí, a espécie humana? A espécie humana também evoluiu, ó. O ápice da evolução somos nós, os brancos, o europeu, porque a gente construiu uma civilização que é a mais evoluída de todos os tempos. A gente construiu uma mega civilização, uma mega cultura. A nossa civilização é a mais evoluída. Bom, para dizer isso, tem que fechar os olhos para o Egito, né? Para dizer isso, tem que apagar toda a cultura milenar africana. Para dizer isso, tem que apagar toda a cultura milenar oriental, toda a cultura milenar indiana, tailandesa, da China, né? Então, essa é uma maneira de pensar o mundo. E essa maneira, ela tem uma base grega, romana, né? Greco-romano, eles têm uma filosofia de que eles são os melhores conquistadores do mundo, né? Alexandre o Grande conquistou do Oriente ao Ocidente, do Ocidente ao Oriente, e tomou um couro na Índia porque os guerreiros hindus vieram montados em elefante. Mas os Césares de Roma, eles são os donos, eles se consideram os donos do mundo. E aí depois esse negócio romano constrói uma religião política, que a Igreja Católica é uma religião política. É um sincretismo, né? Jesus era judeu, portanto, no máximo, Jesus era judeu e ele não era sacerdote. Então, ele podia ser no máximo um profeta Yahshua. Mas essa religião romana, a partir de Constantino, pega alguns valores lá do Yahshua, desse judeu, e transforma numa religião, cria uma religião com valores da cultura romana, tanto que Jesus precisa ser elevado à condição de Deus, porque ele não pode ser menos que Apolo, ele não pode ser menos que Zeus, né? Então Jesus se torna a terceira pessoa da Trindade. Então esse pensamento romano é o pensamento dos donos do mundo, que vieram para dominar o mundo, para construir. Então isso é uma construção política e ideológica. Essa ideologia está presente na religião deles. Então isso não é cristianismo, isso é catolicismo, uma religião romana de um povo que criou uma ideologia de domínio do mundo. E esse domínio ele passa esse domínio romano ele tem um cruzamento, uma encruzilhada aí, um cruzo, como diria o Simas e Rufino, um cruzo aí de romano com o judeu. Então essa nova religião, a religião católica, ela nasce com valores, alguns valores do judaísmo, alguns valores da cultura grega, alguns valores da cultura romana, e aí naquele momento tem influência da cultura babilônica, aí tem influência da cultura babilônica, tem influência da cultura persa, por exemplo, Deus e Diabo, esse Deus e Diabo católico, ele não existe no judaísmo. Então isso é uma influência persa, de Hormuz e Ahriman, que é o Deus bom e o Deus ruim, né? Essa influência persa. A história de Lúcifer, ela é apoiada em apócrifos do judaísmo, o livro de Jubileus ou o livro de Enoque, que fala de um anjo que caiu e aí a Igreja Católica constrói um diabo. Então isso é uma estrutura política de converter, né? De conversão de povos e pessoas, de dominar o mundo. E isso é a base de construção ideológica de uma estrutura colonial, patriarcal, né? Toda construída por homens, desde os patriarcas que saem da Babilônia, escrevem a Bíblia, e ao encontro de uma estrutura greco-romana em que a mulher não podia participar da polis. E aí você tem uma construção de uma igreja, de uma dominação de mundo. Essa dominação de mundo é a ideologia. Essa ideologia perpassa a obra de Kardec. Pronto, esse é um ponto muito forte. A obra de Kardec, ela nasceu dentro dessa estrutura ideológica.
E é uma estrutura ideológica que começa com a mesma cabeça, começa a dizer, não, agora não é a igreja, agora é a ciência que vai dominar o mundo, mas é a ciência, só é ciência o que está dentro da metodologia científica construída dentro desse mundo. E aí os cientistas, eles são a nova Inquisição, né? Então só o que vem dali é bom, e a obra de Kardec, ela está nesse contexto, né? Você lê a obra de Kardec, você começa a se sentir mais inteligente, você acha que, nossa, você se sente esperto, que a obra diz o tempo inteiro que quem entende aquelas coisas são pessoas evoluídas. Você começa a acreditar que você é uma pessoa evoluída porque você está simpático com aquelas ideias, aquela construção de ideias. Isso é uma maneira de ver isso tudo, né? Não é a única maneira, mas é uma maneira de ver. Então, e isso está profundamente arraigado também na cultura judaico-cristã. Logo, olha só que interessante. Então vamos lá, Velho Testamento. No Velho Testamento tem a lenda de Jó. A lenda de Jó diz que Deus e o diabo, Deus chamou seus filhos, todos os seus filhos. Entre os filhos de Deus, gerados diretamente por ele, tem um que se senta ao seu lado. Então tem um filho de Deus que é um conselheiro dele, de Deus. Esse se chama Satã, Shaitan. Esse senta do lado de Deus para trocar uma ideia. E Deus fala, essa humanidade como ela é boa. Aí o Satã fala, boa nada, você acha que essa humanidade é boa? Testa eles aí, vamos fazer um teste, vamos ver. Ele falou, tem alguém bom aí? Tem alguém que se salva? Falou, olha Jó é um homem bom. Aí o capiroto fala, né? O Satanás fala, então vamos criar uns problemas para ele, para ver se ele é bom mesmo. E aí começa a dar tudo errado na vida do Jó. Tudo começa a dar errado. E os amigos do Jó, eles falam assim, Jó, o que você fez? O que você fez, Jó? Você fez alguma coisa ruim. Está acontecendo umas coisas ruins com você? Então, se está acontecendo coisas ruins com você, é porque você deve ter feito alguma coisa ruim. Ou seja, culpa. É sua culpa. Mas aí o Jó fala, não fiz nada de ruim. Eu sei que eu não fiz nada de ruim. Não fiz nada de ruim, não fiz nada de ruim. E aí, né? No fim, Jó não tinha feito nada de ruim. Então, coisas ruins também acontecem para pessoas boas. A lenda de Jó, ela mostra que essa ideia do karma já existia naquela época e para as pessoas prestarem atenção. Nem tudo é karma. Porque quando vem a construção de karma por Kardec, ele está profundamente arraigado na cultura católica, romana, que é uma cultura onde você tem a ideia do pecado muito forte, a ideia do diabo muito forte, a ideia do inferno muito forte. Então, os espíritas, boa parte deles vieram do catolicismo. A pessoa troca de religião, mas não troca a cabeça. Ela troca de religião, mas ela continua pensando igual. Isso acontece com a Umbanda também. A pessoa chega na Umbanda e fala, quem é Deus? Quem é Zambi? Zambi é Deus. Ah, já sei quem é. Zambi é Deus? Deus. Eu conheço Deus. Ninguém precisa me explicar quem é Deus. Acontece isso, né? Aí a pessoa acha que já sabe. Então, boa parte dos espíritas, dentro de um olhar mais popular, boa parte deles lida com o karma como se fosse um pecado, né? É meu karma, é como se fosse o meu pecado. A diferença teológica é que pecados te levam para o inferno e karma te leva para as trevas. Ou, né, se você não pagar o seu karma em vida, você vai para as trevas. Então não é muito diferente, né? Então, por causa que pecou, você está tomando um couro aí o teu pecado te leva para o inferno.
Então, se karma tem a ver com a lei de ação e reação, e quer dizer que toda ação gera uma reação igual, então isso é olho por olho e dente por dente. É lei de Talião. Né? Porque você não atrai exatamente aquilo que você fez. Você atrai aquilo que você é. Então, uma pessoa que é agressiva tem atitudes agressivas porque ela é agressiva. Ela atrai a agressividade de volta, mas não é exatamente por causa do que ela fez, é por causa de quem ela é. Sendo agressiva, ela tem atitude agressiva e atrai a agressividade de volta. Mas se essa pessoa agressiva mudar, acabou. Pô, mas essa pessoa era agressiva e machucou esse, fulano, ciclano, e agora essa pessoa mudou e tá perdoado? Não, não é que tá perdoado. Tá perdoado? Não, não tá perdoado. Julgamento. Nós estamos julgando o tempo inteiro. A pessoa está perdoada ou deixa de estar perdoada sob o julgamento de quem? Né? Porque a gente acredita em reencarnações, em muitas reencarnações, então ninguém sabe como é que foi na outra, né? A pessoa hoje é agressiva, mas se na outra encarnação você não sabe, na outra. Então, não é possível você julgar. E aí essa ideia que o karma ele é a simples lei de ação e reação assim, pura e simples, né? Então você joga uma bola na parede e ela volta para você. Essa era uma ideia de existência, de vida, newtoniana. É um olhar do mundo moderno. É acreditar que todas as coisas serão explicadas pela ciência. A ciência, ela não pode dar conta de explicar todas as coisas, porque tem coisas que não cabem no método científico. É só por isso. Deus não cabe no método científico, não é papel. Não é papel da ciência provar se é verdade ou não algo que é uma questão de fé, né? Então você não tem nenhuma prova que Deus existe e não tem nenhuma prova que ele não existe. Por quê? Porque é uma questão de fé. Para quem crê, ele existe. Para quem não crê, ele não existe em você. Ateus são pessoas tão boas quanto religiosos. Nós não nos tornamos melhor por acreditar em Deus. E não adianta a gente fazer um monte, ter uma atitude boa, de fazer uma coisa boa, mas aquilo não está nutrido de um sentimento bom. Porque sentimento é quem você é, o que é que você é. Então aí é isso que você atrai. E a gente não tem. A gente acha que o tempo inteiro é olho por olho e dente por dente, porque a gente quer fazer justiça. Não é para mim, é porque eu quero que o outro, que eu acho que está fazendo tudo errado, eu quero que faz justiça. Então, geralmente a gente está muito preocupado com essa justiça, né? E a gente tem medo. A gente tem muito medo do futuro. A gente tem muito medo do que vai acontecer. A maioria das pessoas tem medo do que é que vem depois da morte. Então a gente quer garantir um futuro bom fazendo boas ações. E é aí que você se comporta como se fosse uma conta bancária.
porque você acredita que suas boas ações estão fazendo um depósito de crédito em algum lugar e que assim o saque vai ser sempre positivo na vida. E aí, quando acontece uma coisa ruim, você se decepciona com a vida, você se decepciona com Deus, né? Você fala, pô, eu sou tão bom, ajudo todo mundo, eu sou tão boa, eu ajudo todo mundo, estou sempre bacana com todo mundo, por que é que aconteceu uma coisa ruim na minha... Eu não mereço. E aí também vem outra questão do merecimento. As coisas não acontecem na vida só por merecimento, né? Nem as boas, nem as ruins. Então, bom ou mal é um conceito humano. Porque quando a gente olha acima das nossas dores, e aí a gente vai entender que tudo é aprendizado. Então, aquilo que você acha que é ruim é um aprendizado. O que você aprendeu ali, lá na frente, vai te ajudar a superar obstáculos que não seriam possíveis, né? Então, aquilo que parecia ruim pode ter sido a melhor coisa que te aconteceu na vida. As dores, as maiores dores que a gente tem, né? Dores que vêm de pai, de mãe, de infância, de abuso, de agressão. Essas dores precisam ser ressignificadas para a gente se acolher. Porque senão eu fico pensando, por que é que acontece tanta coisa ruim na minha vida? Eu devo ser uma pessoa ruim. Então a gente precisa ressignificar os acontecimentos. A gente deve entender, não acontecem coisas ruins na minha vida, acontecem coisas para eu aprender. O que é que eu estou aprendendo? Então vamos supor que você passou por uma situação de uma violência. Você se pergunta, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu vou entender? Qual é o meu aprendizado? Agora eu entendo que eu posso ser uma pessoa mais forte, uma dor muito grande, uma perda. O que é que a gente aprende com a perda das pessoas amadas? Né? O que é que a gente faz? Eu amei alguém que desencarnou. Essa pessoa hoje vive em mim. Por ela, eu quero um mundo melhor. Mas o melhor que eu posso fazer para um mundo melhor é eu me tornar uma pessoa melhor. O mundo não vai ser melhor com a gente dizendo o que é que os outros têm que fazer. Não vai. Nem por meio da política, nem por meio da educação, nem por meio da religião. O mundo não é melhor quando a gente diz o que é que os outros têm que fazer. O mundo é melhor quando a gente começar a dizer pra gente o que é que pode ser melhor em nós e a partir de nós. E quando a gente parar de julgar o que é que eu acho do outro, se ele é bonito, se é bonita, se é feia, se é bacana, se não é, se foi ignorante, se foi estúpido. Ai, você é tão espiritualizado e fala palavrão, você é tão espiritualizado e hoje você não foi legal, você não foi bacana, você não me atendeu bem. E aí a gente se comporta do mesmo jeito que se comporta uma criança, porque os pais falaram, se comporta direitinho. Se comporta direitinho, que aí chegando em casa eu dou um agrado para você, come um chocolate, se comporta direitinho. E se comporta direito, que se comportar mal vai ficar de castigo, vai tomar uns tapas, né? E aí você procura, você se comporta direito, porque senão você vai apanhar e isso fica na tua cabeça, né? Se você não se comportar, você vai sofrer, se você não se comportar, você vai apanhar.
Se você não se comportar, você não é uma criança bonita, você é feia, você é feio, se você não se comportar, e você precisa agradar para ser aceito. Isso está no inconsciente coletivo. Muito forte no inconsciente coletivo. Então, agora que você é adulta e adulto, a quem que você está querendo agradar? Se você já não precisa mais agradar os seus pais, então você está tentando agradar a Deus da mesma maneira, né? Se comportando direitinho. Um bom karma são boas ações. E é lógico que boas ações é um caminho de vida para todos nós. Mas a boa ação, ela tem que ter origem na generosidade de uma alma que transborda amor, sentimento, bem-querer, bem-aventurança, prosperidade, que está bem resolvido com isso, né? Porque se essas ações elas brotam da caridade como ferramenta para evoluir, então isso é uma coisa interesseira. Ainda é melhor fazer coisas por interesse, assim, totalmente interesseiro, do que voltar a ser agressivo. Melhor ser um agressivo controlado, né? Mas o caminho ideal é curar. É curar quais são as nossas dores, como que isso nos aflige, porque o medo de estar pecando, o medo de estar fazendo alguma coisa errada, esse medo todo, né? É uma perseguição. Deus te ama? É uma pergunta. Você tem certeza? Tem certeza? Você merece? Você fez tudo direitinho? Se você não fez, Ele não te ama? Ele te ama menos do que os seus pais? Ou do que você ama os seus filhos? Porque, olha, quem ama, ama. Irmão, irmã, quem ama, ama. Né? E amar é assim, não tem a ver com o que a pessoa fez. A gente fala muito, quando fala de relacionamento e traição, o ponteiro aqui vai lá em cima, né? Vou fazer uma live de relacionamentos aí, né? Porque tem muito essa história de, né, da traição e como é que é o relacionamento, né? E aí, perdoa, não perdoa. Quem ama, ama, né? Já está perdoado, já está perdoada quando ama, mas a gente precisa entender como é que a gente lida com isso, como é que a gente vê, como é que a gente olha, né? Como é que a gente continua daqui para frente, né? E isso são acordos. Relacionamentos têm acordos para saber como é que a gente continua. Agora, tem que encontrar junto uma solução, mas quem ama sempre encontra uma solução de amor, né? Solução de amor é solução de entender. Como é que a gente faz com a vida? É assim. A vida é assim. Se você levar tudo como pessoal, se você se sentir o tempo inteiro traído, por quê? Porque você fez tanta coisa boa, você foi tão bom, você fez tanta caridade, então aí quando acontece uma coisa ruim, você se sente traído pela vida. Mas qual acordo você fez? Você fez um acordo que você mesmo fez o acordo, você mesmo ficou pagando. Você fez esse acordo com quem, afinal? Quem te falou que fazendo coisas boas só vai acontecer coisa boa na vida? E aí quando acontece uma coisa ruim, a gente se desestabiliza, a gente só se descabela. Quando acontece uma coisa ruim, a gente quer morrer também. Porque fala que eu não mereço, porque aconteceu isso, porque não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com aprendizado. Coisas boas acontecem para pessoas que não são tão boas, coisas não tão boas acontecem para pessoas boas, porque não existe isso num olhar maior.
Só tem aquilo que chega para aprender com você e aquilo que chega para ensinar. Então a gente está sempre trocando, recebendo, dando. Então esse é o olhar. Agora as questões mais pontuais assim, né? Quando fala de questões kármicas muito pontuais, né? Inimigo de outra vida. Você encarnou, então encarnar é uma nova oportunidade, né? Qualquer algo de outra realidade passou, está lá atrás, basta lembrar isso. Basta lembrar. Então, eu fico muito observando quando aparece esse tipo de discurso, assim, né? Que você tem um inimigo da outra vida. Você precisa de um inimigo da outra vida? O que é que você está cocriando na sua vida? Karma também está relacionado a crenças limitantes. No que é que você acredita? Crença limitante é assim, Você acredita que o dinheiro é sujo, então você cria um problema com o dinheiro. Você acredita que pessoas ricas não vão para o céu, então você determina que você quer ir para o céu. E você acredita que o céu é bom, que você quer ir para o céu, mas que gente rica não vai para o céu. Então isso atravanca a sua prosperidade. Você acredita que médiuns e curadores não podem ter uma vida próspera. Então isso é uma crença limitante. São crenças limitantes, né? Você acredita que você é um pecador. É uma crença limitante, porque isso limita a sua liberdade de ser, de viver. E você cocria a partir disso. Tem muita coisa que a gente fala e revela quem a gente é. Como é que funciona a sua cabeça? Como é que a cabeça funciona? Você verbaliza, você verbaliza que tem que matar 3 leões por dia. Você verbaliza isso. Você verbaliza: a vida é difícil, a vida é uma luta, a vida é uma guerra. Então você atrai essas situações e você não atraiu pelo que você fez, você está atraindo pelo que você acredita que está dentro daquilo que você é. Então as suas crenças, você começa a acreditar. Você começa a acreditar que a vida é uma guerra, que dinheiro é difícil, trabalho é suado, a vida é uma guerra. Você não vai aceitar oportunidades boas na sua vida para que ela se torne fácil, alegre, feliz, tranquila, porque você acredita que a vida é dura. Isso é uma crença limitante. Então o karma, a ideia de karma traz crenças limitantes também. Crenças limitantes quando vamos supor que você passa algumas dificuldades e aí você diz: isso é meu karma. Pronto, você se condenou. Quando você começa a acreditar isso é meu karma, você dá força e poder para aquela situação e para que ela permaneça como está, uma situação que te agride, que você sofre, que não é legal. Então você que está construindo isso, Então, quais são nossas crenças? Não é exatamente o que você fez que atrai, mas é quem você é. E o que você acredita norteia o que é que você está cocriando para a sua vida. Então essas são as questões de falar, a gente tem livre-arbítrio. Pois é, livre-arbítrio é liberdade de escolha. Mas você escolhe entre as coisas que você conhece e você escolhe você usar essa cabeça, essa maneira de pensar o mundo para escolher as coisas. Então quando você vai escolher alguma coisa, você pensa a partir dessa maneira de pensar o mundo. Então, o livre-arbítrio, ele está muito, muito, muito limitado, porque você acaba escolhendo aquilo que tem valores e sentido dentro de uma forma de ver o mundo que você aprendeu. Você aprendeu com os seus pais. Quem é o papai, quem é a mamãe, quem é o menino, quem é a menina. Você aprendeu com os seus pais. Quem que mora nessa região, quem mora naquela região, você aprendeu com seus pais. Quem trabalha assim, quem estudou, quem não estudou, quem faz faculdade.
Você aprendeu com seus pais o que é ser bom, o que é ser ruim. Aprendeu com a religião. A religião te falou uma estrutura de família, como que é essa estrutura, quais são os valores, quais são os pecados, o que te leva para o inferno. Tudo isso é crença limitante. Mesmo que você diga que não acredita em pecado, o quanto isso oprime inconscientemente. Quantas pessoas se privam de ter prazer, de ter desejo, de ter êxtase, de ter orgasmo, porque é um pecado. Isso é sério. É uma dor, é um sofrimento, porque é um pecado, né? E às vezes quando pega uma leitura de karma, acaba caindo no mesmo lugar. Então é uma maneira de pensar o mundo. Qual é o livre-arbítrio? Que tipo de livre-arbítrio você tem se a tua cabeça ela já está programada para dizer o que é bom e o que é ruim? Tem uma programação, né? A sociedade, olha, quantas horas de televisão tem na sua cabeça? Quantas horas de canais abertos tem na sua cabeça se você é de uma geração televisão? Coca-Cola, quanta Coca-Cola tem no seu corpo? Já pensou quanta Coca-Cola tem no seu corpo? Quanto McDonald's, quanto hambúrguer tem no seu corpo? O quanto você já comeu de pastel, de hambúrguer, de Coca-Cola? O quanto você já engoliu de propaganda? O quanto você consumiu de novela, de jornal televisivo? O quanto você já ouviu de Fantástico, de Jornal Nacional, de televisão? O quanto você já recebeu de informação de religião, religiosa? O comportamento religioso, ele é o comportamento mais moralista que existe. A gente se torna um bandista, em algum momento a gente começa a se tornar religioso, um bandista, reproduzindo um comportamento católico. Reproduzindo um comportamento católico, de uma moral cristã, da boa família cristã e da moral cristã. E não está errado, família. Não está errado, família. Não está errado. Toda forma de família está certa. Esse é o ponto. Não tem um modelo que é o certo e outro que é o errado. Não tem um comportamento que é o certo e outro que é errado, desde que não agrida. Né? Então esses valores, essa construção, isso tudo está em pano de fundo. E a leitura moral que existe de karma, de débito, de dívida, e o peso que se coloca em cima das outras pessoas quando tem um comportamento que você acha que não é adequado. Então qual é o peso do julgamento para tudo isso? Então essas são algumas questões assim para a gente pensar, né? O nosso destino. Porque se o karma é tão inexorável, então o karma ele já determina qual é o destino, né? Então não tem tanto livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio está dentro das suas crenças. Tudo isso muda no momento que você muda, que muda quem você é, a maneira como você vê o mundo, como você enxerga o mundo. Eu tive uma mudança. Eu passei na vida por várias mudanças, assim, de visão de mundo, de entendimento de mundo, né? Entrar para a Umbanda em 1995, aos 21 anos de idade, quando eu me torno umbandista, foi uma mudança radical, assim, de visão de mundo, de entendimento de mundo. E agora, recentemente, quando a Maria Preta tomou a frente, foi outra mudança
de visão de mundo, entendimento de mundo, né? Tem uma lenda iorubá que o orixá Exu nasceu com tanta fome que ele comeu o mundo inteiro. E aí o pai dele comeu o mundo inteiro. O pai dele, Orunmilá, aponta uma espada no gargumilo dele, assim, já no nono Orun, passa para os 9 Orun, a lenda Exu se multiplica, né? Exu Yangui se multiplica em cada Orun, 201 Exus Yangui. E ele se multiplica, ele que é a primeira estrela. Ó, Exu tem o nome de primeira estrela, o Akodá, o Olorocopopô, o Senhor dos muitos nomes. O Bará, o dono do corpo, Elegbara, o Senhor do poder. Exu Enubarijó, a boca coletiva, que come por todas as bocas, que come tudo que a boca come. Exu, uau, engoliu o mundo. E o seu pai colocou uma espada ali para ele devolver. Exu devolve o mundo inteiro, mas quando ele devolve, o mundo ganha vida. O mundo tem axé, o mundo tem poder de realização quando Exu devolve o mundo. Então acho que a minha mudança de vida foi um pouco assim, né? Que Exu engole o mundo e Pombagira engole Exu, né? E depois ele devolve, cospe como quem cospe cachaça na esquina, na encruzilhada, oferecendo para a deusa Hecate. Pode ser também, Hecate também bebia na encruzilhada, a deusa Hecate. Muitos deuses comem na encruzilhada. Exu come na encruzilhada, Pombagira come na encruzilhada. E eu fui também devorado e cuspido. Outro. É a única maneira de mudar uma vida. Muda quem você é. Não mude apenas as suas ações. Muda quem você é. Isso é muito importante. Então, Jesus está na cruz, da direita tem um bom ladrão, na esquerda tem um mau ladrão, e Jesus fala para o bom ladrão, hoje você vai estar comigo. Mas e o karma? Acabou o karma quando ele conheceu Jesus, mudou quem ele é. Então muda quem você é. Quando muda quem você é, tudo muda, né? Tem uma lenda bíblica, lenda dos talentos. Diz que um contratador veio de manhã e contratou uns homens para carregar umas pedras. Contratou essa do último trabalhador da última hora. Lenda do trabalhador da última hora. O contratou uns homens para carregar umas pedras daqui para lá por 5 moedas. Depois ele chegou até o fim do dia para carregar essas pedras. Ele chegou, olhou, ele achou que precisava de mais gente, contratou mais pessoas. Na metade do dia, deu as mesmas 5 moedas para cada um para ajudar a carregar o resto das pedras para o outro lado. Ao fim do dia, ele chegou, faltava 2 horas para terminar o dia, não tinha terminado o serviço ainda, ele contrata mais alguns homens pelo mesmo preço para carregar pedras, terminar de trabalhar 2 horinhas e carregar as pedras e colocar para lá. Quando terminou, ele pagou. Na hora de pagar, ele deu 5 moedas para quem viu de dia, 5 moedas para quem viu à tarde, 5 moedas para quem estava no fim do dia. E aí tem várias leituras. Tem uma leitura que diz que as pessoas que chegaram de manhã acharam ruim, porque elas trabalharam o dia inteiro por 5 moedas e quem chegou no fim do dia recebeu as mesmas 5 moedas. Tem pessoa que acha bom, porque entendeu que chegou de manhã, recebeu 5 moedas e depois o contratador foi contratando mais gente para ajudar. E tem gente que entende que é justo, porque de manhã ele chegou e combinou 5 moedas com você, não é? Então não interessa o que ele combinou com os outros. Quer dizer, não é do seu negócio, né? O que ele combinou com os outros, combinou com os outros. Então combinado não é caro. Então é leitura, a gente nem sempre faz uma leitura correta do que é justo, do que é certo, né?
E aí cada um vai olhar de um lugar. É igual a lenda de Exu, que passa com um chapéu, metade vermelho, metade preto. O homem de um lado acha que o chapéu é vermelho, o outro acha que o chapéu é preto. Eles brigam. E eles se matam nessa lenda. E Exu tinha um chapéu vermelho e de um lado vermelho e do outro lado preto. Então nem sempre que você joga uma bola na parede ela volta para você, ela pode não voltar. A física clássica não explica isso, mas a física quântica explica. Com o salto do elétron. O salto quântico, o elétron está numa órbita e ele aparece na outra. Entre essa órbita e a outra, ele some. Então onde ele está? Ninguém sabe. Teoria da incerteza, ele pode aparecer em qualquer lugar. Então essas questões fazem a gente pensar a vida de um outro lugar. A gente pensar a vida de uma outra maneira, né? Como é que é o destino? O nosso destino como é que é? A gente fez acordos antes de encarnar, a gente assinou contratos antes de encarnar, né? Então pensa nisso. Dentro da cultura Yorubá, a cabeça chama Ori. E no Orum tem a casa, tem uma casa onde estão todas as cabeças. E você, antes de encarnar, você escolhe uma cabeça. É a casa de Ajalá. Tem até uma lenda que Orumilá tinha 3 filhos e recomendou eles que fizessem as oferendas antes de descer para o Aê e que passasse na casa de Ajalá. E aí dos 3 filhos só um chegou na casa de Ajalá. A lenda diz que Ajalá é muito... Ajalá que faz as cabeças, ele... Às vezes ele está em casa, às vezes ele não está. E aí algumas lendas dizem que Ajalá estava devendo aí no mercado. E aí quando um dos filhos chega na casa de Ajalá, quem abre a porta fala, ó, Ajalá não vai estar recebendo ninguém, porque ele está com dívida. Daí a pessoa fala, eu vou pagar as dívidas dele então. Ele me recebe? Recebe. E ele pergunta para Ajalá qual é a melhor cabeça. Então Ajalá recebe ele e ele pede para Ajalá ajudar ele, porque Ajalá é quem faz as cabeças, pede para Ajalá ajudar ele a escolher a melhor cabeça. E Ajalá escolhe a melhor cabeça, que é o melhor Ori. E aí o Ori que você escolheu determina como vai ser sua vida, qual é o seu destino. Mas esse Ori, em última instância, né, é quem você é. Quando você está diante de um oráculo, o que o oráculo mostra é quem você é, como está a sua vida. Isso aparece no jogo de búzios, no Ifá, no tarô, né? No baralho cigano, nas runas. Eu não jogo búzios, mas eu jogo tarô só para mim mesmo. Então a gente abre, eu jogo o oráculo mostra, né? Então, tudo que vem é o que é pra gente mesmo. É o que é pra ser. Então a gente só pode agradecer, né? Então são entendimentos diferentes. E na cultura urubá, quando a vida não tá boa, você tá sem axé. Então quer dizer que não quer dizer que você fez coisa ruim, quer dizer que tá faltando axé. É outra maneira de pensar. Ou você escolheu uma cabeça ruim, mas se você escolheu, né, um ori buruku, um ori ruim, você precisa do ori irerê, um ori bom. Então, se o teu escolheu o ori que não é bom, você pode mudar isso também com oferenda, com trabalho, com espiritualidade, com valor. Mas são interpretações diferentes, né? Cada cultura interpreta de uma maneira. Eu vou abrir aqui um pouco os comentários, mas já vou encerrando. Quero agradecer a Tati Fissori, que me mandou uma mensagem sobre esse assunto, um texto lindo que ela mandou, que está super dentro também da maneira como eu penso, né? E eu vou marcar um dia para conversar com a Tati Fissori sobre esse assunto, porque eu comecei era 6h30 e já é quase 7h30 agora, né? Se eu ficar mais de 1 hora, eu já vi que o Instagram ele bloqueia, ele não deixa eu salvar depois.
Então eu vou fazer uma reza. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e deusa, Pai e Mãe. Olorum, Olodumare, Olofim, Zambi, Calunga, Axé. Deus Pai, Oxalá, Oxumaré, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê, Omulo, Orumilá, Orumilá, Orumilá. Ossain, Deusa, Odudua, Logunã, Oxum, Oroiná, Egunitá, Yansan, Nanã Buroquê, Iemanjá, Ieuá, Pombagira, Deus Exu, Iroko, Louco, Catende, pais e mães orixás, inquices, voduns, nos abençoe, nos ampare, nos guie, aqui, agora e sempre. Axé. Junte as mãos aqui assim, ó, para centrar a sua energia, para fechar o seu campo. Dá uma batidinha no cardíaco, acorda ele, respira. Puxa aqui fechando, ó. Fecha o campo, bate no cardíaco, senta a sua energia, agradece. Agradece por um mundo melhor. Começa em nós. Axé.